Graça e paz. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Paizinho. Obrigado porque o Senhor um dia nos escolheu para conhecer a Tua palavra. E essa bênção nós queremos para todas as pessoas, Pai. Porque isso faz tanto bem para nós. Te louvamos e te agradecemos pelos 500 vídeos que nós já fizemos, Pai. Muito obrigado, Pai. Continua, Senhor Deus, nos abençoando. Nós precisamos do Senhor, Pai. E pedimos a Tua bênção sobre o nosso país. Em nome de Jesus. Vamos lembrar de se inscreverem para nos ajudar no nosso canal. Faz muito bem para nós quando nós ficamos sabendo de pessoas que falam, estou acompanhando, estou aprendendo. Isso faz muito bem ao nosso coração. Nós estamos, então, nos profetas maiores, estamos estudando o Ezequiel, e já vamos hoje encerrar Ezequiel. Agora tem muita coisa bom, ir lendo, relendo. Um pastor falou assim, se você vai querer entender, leia 5 vezes um capítulo. A gente começa a ler, a gente se apaixona pela palavra. Muito bem, então estamos estudando sobre os métodos que Ezequiel usava. Teve um estudioso que falou que acha que o Ezequiel era meio esquizofrênico, porque tem muita coisa interessante, muita coisa diferente na pregação dele. Ele era um ator, ele era um artista, ele encenava, ele fazia os objetos para que o povo entendesse a mensagem. Eles estavam no cativeiro. E esse povo que estava no cativeiro seria o povo que ia voltar para restaurar Israel. Então, nós vimos no esboço, do capítulo 33 ao 48, nós vimos no esboço que é a restauração de Judá, de Israel, as 12 tribos. Então, essa é uma mensagem que vai aparecer sempre. Eu me lembrei quando lá em Abraão, Isaac e Jacó, que Deus sempre lembrava a aliança que havia feito com eles, a promessa. Então, aqui da restauração do povo, da nação de Israel. E no capítulo 33, houve no capítulo 3, agora no 33, Deus falando, Ezequiel, você é o atalaia, você é o mensageiro, você tem que levar a mensagem para eles, você é responsável por isso. E cada um decide. No capítulo 34, a mensagem era para os pastores, Deus dizendo, vocês não cuidaram das minhas ovelhas. Lembra que nós vimos que havia uma grande culpa das autoridades religiosas, que não ensinaram, que não exortaram as ovelhas. Então Deus está dizendo, eu vou buscar as minhas ovelhas e eu vou dar um rei para elas. Sempre prometendo um rei, aquele que haveria de governar, de reinar sobre o seu povo. E no capítulo 35, há uma mensagem para Edom. Edom é da família de Esaú, que era o irmão gêmeo de Jacó. E ele sempre está contra Israel. Então, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, o Edom acha graça, ele fica feliz. Então, Deus está dizendo que ele vai ser castigado, porque ele não ajudou Israel na invasão da Babilônia. E no 36, Deus abençoa Israel. Ele fala, por amor ao meu nome. Eu tenho um nome, eu tenho a minha história e eu tenho uma aliança e eu sou fiel a esta aliança. Então, e aí eu falo outra vez, vocês vão voltar à terra prometida. No capítulo 37 é um texto muito conhecido. É o Vale dos Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos é o povo de Israel. Aqueles ossos estavam sequíssimos, mortos. Era o povo que estava cativo, morto. E Deus então fala para Ezequiel,
profetiza aos ossos. Então Ezequiel obedece, porque Deus fala que para ele profetizar. E então aqueles ossos se juntam e depois então vem os tendões, e os músculos e a respiração e formam um grande exército. Deus está dizendo, esse povo que está morto, cativo, um dia vai se levantar e vai voltar para a terra prometida. Esse é no capítulo 37. Vale a pena ler isso aí. Muito bom para a gente ver que Deus está atento e Ele está governando a história. No 38, ele faz uma profecia contra Gog e Magog. O que é o Gog e Magog? Eu acho muito difícil essa parte, mas estava lendo lá. São os povos de todas as nações do mundo que Satanás juntará para a batalha final e que serão derrotados. Eles falam lá o que vai acontecer em todas as nações contra o reino de Israel, contra o povo de Deus, contra a igreja. Mas fala, eles vão ser derrotados. No começo, o Gog vai ser castigado, as coisas naturais, as armas de Deus, terremoto, doenças, chuvas, granizo, fogo. Mas depois vai ter mesmo a batalha e o sepultamento, 7 meses para limpar a terra dos cadáveres que vão estar mortos. Mas Deus promete a vitória para o seu povo. No 39, ele vai falar sobre um novo começo para Israel. Eu os trarei de todos os países. Ficarão sabendo que eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu amarei esse povo e o meu espírito nunca mais se afastará deles. Então, Ezequiel registrando essas profecias de Deus. E do 40 até o 48, a visão do futuro templo. Nós sabemos que as profecias, algumas já se cumpriram e outras não se cumpriram. O templo, há uma figura. Ezequiel é levado a Jerusalém, outra vez, pelo Espírito, e num monte alto. Ali está fazendo 25 anos que eles tinham sido levados para o cativeiro. 14 anos depois que Jerusalém foi tomada. E na visão, então, que Ezequiel tem, aparece um novo templo. A planta, a renovação do serviço no templo, quem vai trabalhar lá, a nova divisão do país entre as tribos, as responsabilidades dos sacerdotes, do rei e do povo em relação ao templo e à terra. Esse templo não foi construído ainda. Alguns estudiosos acham que ele vai ser no reino milenar, quando Jesus governar aqui por 1000 anos. Esse é um assunto escatológico e tem diversas versões. O que nós guardamos é que Deus está no controle e que isso vai acontecer um dia. Porque templos, teve primeiro o templo de Salomão, depois o de Zorobabel, quando foi a reforma, a restauração na volta do cativeiro, que nós já vimos em Esdras e Neemias. Então, o segundo templo de Zorobabel, que foi uma reforma. E o templo de Herodes, que ele aumentou, que ele enriqueceu no templo já do Império Romano. Esse era o templo. Agora, o templo de Ezequiel não aconteceu ainda. Mas vai acontecer, de alguma maneira. Porque Deus está dizendo que vai acontecer. E lembra que nós vimos no capítulo 10, quando Ezequiel vê as abominações que estão acontecendo no templo. O Jeremias está lá pregando, mas o povo continua errando, continua pecando na idolatria. Então Deus mostra para Ezequiel as abominações e diz para ele: por isto eu estou abandonando o templo. E Ezequiel tem a visão de Deus, a glória de Deus abandonando o templo. Agora, então, no capítulo 40, 48, Deus fala desse novo templo.
que vai haver, que vai ser construído. E no capítulo 43, agora Deus volta ao templo, a sua glória. Ezequiel diz assim: o Espírito de Deus me levantou, e lá no pátio de dentro eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. O Senhor voltando, o povo restaurado. E ele diz assim: filho do homem, o meu trono está neste lugar. Eu vou morar aqui com o povo de Israel e vou governá-lo para sempre. É uma profecia que nós estamos aguardando. Muitas coisas vale a pena ler em Ezequiel e comparar coisas que já estão acontecendo e coisas que vão acontecer ainda. Então vamos lembrar que fala que Ezequiel foi que instituiu as sinagogas lá na Babilônia para preparar o povo que um dia haveria de voltar. Lembra que o Jeremias falou: 70 anos vocês vão ficar no cativeiro. Aí começa a volta para a terra prometida. E as visões que Ezequiel teve da glória de Deus, e ele registrou isso para que a gente tenha também a consciência de que o Shekinah é a glória de Deus, ainda permanece. Quando nós buscamos, quando nós obedecemos, quando nós procuramos conhecer a história desse povo, o amor de Deus que vem caminhando, vem preparando este povo, vem ensinando, vem perdoando. Quantas vezes Deus tem que levantar o profeta porque o povo está fazendo coisas erradas. Nós vamos, hoje, Ezequiel, agora o próximo que nós vamos estudar é Daniel. É um livro maravilhoso. Quando nasceu meu segundo filho, nós tínhamos uma lista e quando eu cheguei do hospital, já li outra vez os 12 capítulos de Daniel e escolhi esse nome para o meu filho. Um grande homem de Deus, Daniel, no tempo do cativeiro, lá na corte do rei Nabucodonosor. É muito linda a história de Daniel que nós vamos ver. Que Deus nos abençoe e que Deus esteja nos fazendo entender e amar a palavra dele. Cada dia, buscando e procurando obedecer a palavra. Como o Esdras falou, conhecer a palavra, obedecer e falar da palavra para os outros. Que Deus nos abençoe.